prazer estar aqui com vocês, associados da FEPESP. Faço parte da equipe da Coordenadoria de Educação e Cultura e esse é mais um programa do Associado Escritor. Mais uma vez, agradecendo ao presidente desta entidade, Dr. Arthur Marques, a toda a diretoria executiva e a nossa coordenadora de Educação e Cultura, professora Ana Maria Vilela, em apoio à realização desse projeto. Lembrando que o Programa Associado Escritor é uma iniciativa da Biblioteca, junto à Coordenadoria de Educação e Cultura, com o objetivo de dar visibilidade e promover ações literárias dos nossos associados escritores. Hoje, a nossa convidada é a associada e escritora Ivete Cunha Borges. Ivete, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Olá, Val. Eu agradeço muito pelo convite, Para mim é uma honra e considero esse projeto excelente. É uma super oportunidade para o escritor ganhar uma certa visibilidade, porque a associação ela tem uma extensão, a gente sabe, gigantesca. Então, para mim é um prazer, sou muito grata pelo convite. Ivete, você já é nossa associada há mais de 16 anos. Como tem sido a sua caminhada na FEPESP? Eu tenho aproveitado a colônia, mas no sentido de parar para a leitura. Em algumas salas de leitura da colônia, eu vou muito para o Guarujá, tenho uma outra residência lá, então eu vou à associação para as refeições, aproveito bastante e subo para a sala de leitura. Tenho passado inúmeras tardes na sala de leitura e agradeço bastante pelo material que tem, os jornais disponíveis e o espaço bastante adequado para a gente ter o silêncio necessário para a leitura. Certo. Ivete, agora nos fale sobre a sua formação. Quem é a Ivete? Bem, eu sou professora de formação, trabalhei longos anos no magistério, eu comecei aos 18 anos, sou imensamente feliz por ter exercido o magistério, trabalhei 38 anos, dos quais 19 eu fui professora e 19 diretora de escola. Um trabalho árduo, mas gratificante. Foi um aprendizado enorme, E agradeço muito ao empenho do meu pai, porque a gente vem de uma família grande, Sou fruto de... Meu pai tem 9 filhos, Meu pai morreu bastante jovem, 58 anos, mas o empenho dele sempre foi na educação dos filhos. Então, pra gente, no caso, eu sou a mais velha, e ser professora aos 18, para ele foi uma alegria e isso me marcou muito. Eu tinha que dar uma resposta positiva para esse empenho do meu pai. Então, exercer o magistério para mim foi uma riqueza. Certo. Agora, nessa sua longa carreira, Ivete, na educação, em que momento a escrita ela passou a ocupar lugar na sua história? Eu sempre gostei muito de escrever, sempre fez parte da minha vida, do meu trabalho. Quando a gente eu vivi parte da minha vida, 18 anos, no sítio, na zona rural, embora não ficasse lá, porque tive que sair muito cedo para estudar, mas lembro bem que para chegar ao livro no sítio não era fácil, eu era apaixonada por livros. Então a gente pedia pelo correio, fazia os pedidos e o livro ia chegar, mas demorava, porque o livro chegava na cidade e do sítio do meu pai até a cidade tinha 9 quilômetros, mas era uma alegria quando chegava o pacotinho, a caixinha de livro. Então eu sempre fui leitora, sempre gostei de ler e reescrever, sempre reescrevi muito em cima das leituras que eu fazia. E sendo professor, é óbvio, o tempo todo a gente está exercendo a escrita, sendo diretora bastante. Eu gostava muito de trabalhar com portfólio na escola, então registrando com fotografia, com a escrita, uma escrita às vezes mais poética em cima do trabalho. Sempre gostei de fazer isso. E sempre procurei escrever. Em algum momento da minha vida, por volta de 2002, eu passei por um problema de saúde. E isso fez com que eu tivesse um afastamento do meu trabalho e eu comecei a participar de várias antologias, de grupo de leitura,
de grupo de poesia, principalmente na Casa das Rosas, na Avenida Paulista, e isso me ajudou muito. Então a gente fez lançamento de antologia na Casa das Rosas. Foi um ato assim muito expressivo e bonito para mim, muito importante naquele momento que eu vivia, né? E depois eu dei uma parada em relação à ao desenvolvimento, digamos assim, literário, em que eu pudesse produzir alguma coisa por conta do meu trabalho, que era uma carga bastante grande, né, e árdua, o trabalho de diretor de escola, mas não deixava de estar lendo e registrando. Sempre gostei de ler e até relembrando os concursos que eu sempre fiz. Eu sempre gostei muito das provas escritas. Eu não sou muito de prova objetiva, então sempre, como eu desenvolvia bastante escrita, eu tinha mais facilidade nas provas escritas. E foi assim a minha carreira na prefeitura, sempre me saindo melhor com a escrita. Certo. Agora, a escrita, ela surgiu como uma terapia, Ivete, na sua vida ou como um projeto de vida no momento em que você estava passando? As duas coisas juntas, né? Eu precisava fazer algo e precisava também ter uma terapia. Então, a escrita, ela está imbricada, está entrelaçada, tanto como terapia como projeto de vida, né? Não que tenha sido exatamente uma meta, eu tivesse voltado para aquilo, porque eu tinha um trabalho que exigia bastante, mas as coisas não deixam de estar entrelaçadas. Certo. Agora, falando sobre o seu livro, né, o seu primeiro livro, Da Primavera ao Inverno, Qual é a Sua Estação? O título dele é muito poético e simbólico, né? Pode nos contar como surgiu essa ideia, o que ela representa para você? Como eu sempre gostei de fotografar e estava trabalhando com um tema mais voltado para a natureza, mas que não deixa de ser também da natureza humana, essa transição entre as diferentes estações, essa questão da mudança dos ciclos e das vivências, então me levou para esse título. Mas o título veio assim, foi bonito a forma que ele veio para mim. E aí o fato de colocar, né, no título a questão qual é a sua estação, isso eu noto que chama mais atenção do leitor de imediato, né? Porque você está trazendo o leitor para próximo, para se aproximar de você por uma questão instigativa, né? Qual é a sua estação? Onde é que nós nos situamos aqui? Quais são as nossas vivências que marcaram essa questão do tempo, da mudança do tempo, da transição entre os diferentes momentos, as diferentes estações? Certo. O escritor, sempre na sua escrita, acredito, ele, antes de passar para o leitor, ele faz para ele mesmo a pergunta. Então, essa pergunta também coube no momento para você? Qual é a sua estação? Sim, ela é minha. São no sentido de que o olhar, né, para os diferentes momentos, ele precisa, para ser um olhar bonito, digamos assim, para você ver beleza, ele precisa vir do seu interior, né? Então, como eu olho uma manhã de inverno, que para mim é uma manhã às vezes cinzenta, mas eu posso abrir a janela e ver de uma outra forma, né? Ver nuvens bonitas, vai depender do que meu interior está ditando, está dizendo para mim, né? E que sensações ele me traz naquele momento. Certo. Agora, como foi o processo de publicação, Ivete, do seu livro? E quais foram as alegrias e os desafios desse momento? As alegrias, digamos que é tão bom você ter um trabalho e ver um resultado, né, pronto, você ter uma ideia, você ter sonhos e você realizar, né? Isso é muito bom, traz muita alegria pra gente, mas a alegria ela está no processo de vida mesmo, né? Viver o cotidiano, o dia a dia, como eu busquei registrar o cotidiano, as miudezas do mundo, né? Através dos elementos da natureza e das sensações
humana. Então, isso me traz certa alegria, porque é a própria vida, né? E escrever é você te dar mais um dia, ganhar mais um dia de vida, lançar para frente, né? Oi, Ivete, você acredita que a escrita pode ser uma forma de amadurecer com mais presença, criatividade e alegria? Sim, porque você, ao escrever, você está lendo, estudando, aprendendo, reaprendendo, reescrevendo, projetando, né? Então você está vivendo intensamente e está acreditando, está esperançosa com dias e mais dias para novas possibilidades, novos trabalhos, né? E um envolvimento que traz reflexões, que leva a isso, a leitura e o processo da escrita. Certo, você disse que sempre gostou de ler, né? Então, quais foram os autores ou autoras que te inspiraram na sua caminhada, na sua trajetória? Vou citar alguns, né? Eu gosto muito. E cite principalmente, Ivete, o que te marcou, assim, que você leu e... Nossa, mas pode citar o que você quiser, tá? Mas qual foi o que te marcou, assim, a tua história? Sim, o tempo todo eu carrego Augusto dos Anjos. e por trás dele, Schopenhauer, né? Gosto muito dos versos íntimos do Augusto dos Anjos, né? Me inspira muito, é muito denso, é forte a escrita, a poética do Augusto dos Anjos, mas eu gosto bastante. E ultimamente eu tenho lido e buscado mais o universo das mulheres que estão escrevendo, e as que principalmente já escreveram e inspiraram outras, né? Eu gosto bastante de Cecília Meirelles, tenho lido bastante coisa também da Adélia Prado, visto algumas entrevistas dela. Gosto muito, e quem muito me inspirou a lançar tardiamente meu primeiro livro foi a Cora Coralina, que lançou o primeiro dela aos 75 anos, e eu disse para mim, por que não, né? Nessa altura da minha vida, nessa fase da maturidade, mas com relação ao conteúdo em si, com relação a lançar, foi a Cora. Com relação ao conteúdo em si, eu leio bastante também Manuel de Barros, e eu li Tratado das Miudezas do Ínfimo. E eu achei muito interessante, porque são as coisas, as vivências do cotidiano. E eu falei, poxa, se um autor tão consagrado como Manuel de Barros tratou sobre as miudezas do cotidiano, por que não posso tratar sobre as miudezas das diferentes estações que a gente está presenciando, está vivendo? Oi, Ivete, como associada da FEPESP, como você vê esse espaço que a associação ela tem dado para vocês, que são principalmente associados e escritores? Como você vê esse espaço que a associação tem aberto para vocês? Essa oportunidade, né? Muito importante, múltiplo, né? Tem uma diversidade de atividades, né? Uma grande possibilidade. Tem espaços bons, como aqui tenho ido, né, na Rua Formosa, né? Isso. Tem uma biblioteca muito boa, tenho utilizado, feito bastante empréstimo lá, gosto muito do pessoal, os funcionários, né? O Rony, Tati, todos que fazem parte da equipe e que às vezes a gente encontra por lá, o André... todos são funcionários muito receptivos, né? Então, merecedores de aplausos. E tenho aproveitado mais nesse sentido, de utilizar do espaço com busca em relação à leitura, em relação ao diálogo, né? Eu já participei de alguns momentos do encontro poético, acho interessante também ter as exposições que tem. Inclusive, me lembrando agora, já participei de uma exposição de pintura, porque teve uma fase da minha vida que eu estava pintando, aí teve uma exposição na FEPESP e eu levei meus quadros. Então, eu acho um espaço, assim, rico
em divulgações para o associado. Isso favorece muito, né, a divulgação do trabalho do associado. Está de parabéns o trabalho da FEPESP nesse sentido e de modo geral. E agradeço muito por ter participado e por estar com essa possibilidade de participar nesse momento, entre outros também. Certo, inclusive, né, do associado escritor também, né? Sim. Que teremos aí agora, em agosto, a nossa feira literária, que com certeza você está participando, né? Sim, e aproveitando, né, eu acho que todos tiveram oportunidade de vivenciar aquele momento ano passado, em julho, né? Que venham agora, em agosto, vivenciar esse momento que é muito rico, né? E é a divulgação e você conhecer o trabalho dos escritores, dos antigos e dos novos, né? Certo. Agora, que conselho você daria, Ivete, para outras pessoas associadas, né? Que têm vontade de escrever, mas ainda não deram o primeiro passo? Dê o primeiro passo, leia muito, escreva, reescreva, mande para os amigos, para os familiares, peça um feedback, não desista. Escrever é desafiante, mas quando você se apropria, vai se apropriando, isso aos poucos, né? É um exercício, é uma instigação para a sua criatividade, para a sua mente, para o seu cognitivo. Isso favorece muito que a gente continue aqui e acredite num outro dia, né? É isso aí. E para o futuro, Ivete, você pretende lançar novos livros? Já tem algo em vista? Sim, pretendo. Tenho algo em vista. Tenho um projeto antigo que eu atropelei com esse meu projeto do ano passado, mas que eu retomei esse ano e que eu quero lançar ainda este ano. Ivete, foi um prazer tê-la aqui conosco mais uma vez. Pode ficar à vontade para os seus agradecimentos. Agradeço muito, imensamente pela oportunidade. Nossa, eu fiquei muito feliz quando a Tati me mandou o e-mail, me chamando, me convidando. É uma oportunidade única e excepcional para mim no momento. Sou imensamente grata e acho que todos que são associados e que gostam de participar e de se envolver com atividades culturais, seja ela leitura, pintura, mesmo eu já vi que tem exposição de bordado, trabalhos manuais. Então tem uma riqueza de possibilidades, expressividade para o associado. A FEPESP nos favorece muito em todos os sentidos, né? Principalmente nós que estamos aposentados e que precisamos desse espaço até para um contato maior, mais próximo de diálogo com as pessoas, que é enriquecedor, né? É nessa vivência, nessa troca que há o aprendizado e a continuidade deste que nos favorece viver, né, plenamente. Obrigada. E aproveitamos para deixar um convite a você que é associado escritor e que ainda não teve a oportunidade de conhecer esse projeto, no qual damos visibilidade ao seu trabalho quanto a escritor. Que entre em contato com a Coordenadoria de Educação e Cultura, conforme descrição no vídeo abaixo. Será um prazer em contar com a sua participação no programa Associado Escritor. E você, que é nosso associado, mas não é inscritor, se inscreva no nosso canal, dê um like, um joinha e até o próximo.